fazem doações, as pessoas que nos ajudam, muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho recebido muitos depoimentos de pessoas que estão sendo despertas, que estão expandindo a consciência, estão tendo um autoconhecimento, a vida tem mudado, melhorado, a mente tem se abrido, as coisas, as percepções estão diferentes do que era antes, as pessoas têm mudado, melhorado de vida. Eu tenho recebido muitos, centenas de depoimentos, não consigo responder todos, então me desculpem, meu perdão. É humanamente impossível a gente conseguir responder todos vocês, tá? E as pessoas que estão me procurando para se inscrever no curso do Ho'oponopono, né, que as inscrições estão abertas, eu vou deixar essas inscrições abertas possivelmente até o dia 5 de abril, dia 5, 6 de abril, e aí em seguida a gente fecha. A gente já tem mais de 100 pessoas inscritas, e eu muito obrigado a vocês que confiam no meu trabalho e acreditam no meu trabalho. Eu trabalho com espiritualidade, o meu trabalho é expandir a consciência, o meu trabalho é trazer informações que façam sentido para as pessoas, que levem as pessoas a uma reflexão, que levem uma busca de transformação pessoal, uma busca de transformação individual. Esse é o trabalho do nosso canal. Canal da autoconsciência, de você ter consciência por si mesmo a partir do autoconhecimento, tá? Então sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter a presença das meninas aqui, inclusive a Diana mandou aqui mensagem. Deixa eu até verificar aqui. Hoje nós vamos ter a presença das meninas, da Lia, da Kátia Malafaia, de todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui, cadê meu WhatsApp aqui? Não estou vendo meu WhatsApp. Nossa, estranho. Eu fiz uma atualização, gente, no meu celular e ele restaurou e pelo visto eu perdi tudo. Eu não acredito não. Nem o WhatsApp está aqui, pelo que eu estou vendo. Está complicado, viu, hoje, porque o WhatsApp não está aqui. Ele não restaurou o WhatsApp, né? E pelo que eu estou vendo aqui, vou ter que fazer várias atualizações aqui, porque ele restaurou o celular, né? Então, gente, que pena, viu? Tem que ver aqui depois isso aqui. Então hoje a gente não vai ter pergunta, né? Porque eu tô sem WhatsApp, gente. Eu fiz meu celular deu bug hoje. Eu tive que fazer uma restauração do celular. Mas o importante é que a live vai acontecer, a gente está com todo o conteúdo aqui já preparado. Então, muito obrigado a todos vocês. E a gente vai entrar logo diretamente no assunto aqui da live, né? Que é um assunto bem interessante, que é uma atualização que eu vou fazer para vocês, tá? Vou fazer uma atualização para vocês aqui desse tempo difícil que nós estamos passando. Então, meus amigos, é o seguinte, ó. Meus irmãos, a tempestade está sobre nós. Então vocês precisam confiar no plano. Esse momento agora que nós enfrentamos é um momento pior dessa fase. É um momento pior dessa fase. Então nós vamos chegar no limite das dores. A espiritualidade sempre me falou que nós chegaríamos aos limites das dores. O que seria os limites das dores? Seria o seguinte, seria quando você não tivesse mais opção. Seria quando você não tivesse mais uma opção. Quando você não tivesse mais condição de ter uma solução para essa situação. Então, essa situação, ela vai, digamos, ir para o limite de tudo, né? O limite de tudo, e a gente vai para um limite que eles chamam de quase morte. Eu vou explicar melhor isso para que vocês entendam. Então, essa guerra espiritual é uma guerra que as trevas estão fazendo contra a luz para dominar o planeta, assim como eles controlam há muito tempo. Eles controlam no plano astral inferior, que são as regiões do umbral, pré-umbral e trevas, e controlam aqui na superfície, através dos seus lacaios, dos seus representantes. Por incrível que pareça, são duas raças que são predominantes nesse controle, né? Os reptilianos
né? E os arcontes quimera, que também é conhecido como civilização de Morg, magos negros. Eles usam muita magia negra, sacrifícios e etc. Então esse pessoal se infiltrou na nossa sociedade. Eles estão nos mais altos escalões da elite, por isso que eles são uma elite. Eles governam praticamente a parte política, a parte da saúde e todas as grandes organizações. Então a guerra das trevas é contra a luz, porque eles sabem que nós somos seres humanos que viemos de um criador. Assim como eles vieram, só que eles não acreditam nesse criador, eles não gostam desse criador, eles são contra isso. Só que a lei, eles usam a lei do universo a favor deles, mas que a lei também vai contra eles no sentido de que ela tem um efeito para aquilo que é causado, né? Então tudo que foi causado tem um efeito, certo? Então todas as coisas que aconteceram vai ter um retorno. Tudo que aconteceu por esses seres, tudo que eles fizeram, isso vai ter uma consequência. Então essa guerra espiritual é uma guerra onde a luz, as forças do bem, as forças da verdade, as forças da justiça estão lutando pela nossa liberdade. E essa liberdade, ela só vai conseguida, ela só vai ser conquistada se eu, você, se todos nós fizermos a nossa parte. Certo? Uma guerra espiritual pela liberdade do povo, uma liberdade da humanidade. Pela sua liberdade, pela liberdade da sua família, dos seus filhos, dos seus parentes, de todos os seus entes queridos. Ou você entende isso, ou você ficará sem entender. Certo? E vai ficar em sofrimento. Quem não entende isso vai ficar em sofrimento e está tudo certo. Certo? Você não precisa compreender isso profundamente. O importante é que você saiba que nós estamos numa guerra espiritual, onde as trevas contra a luz. Porque a luz não faz guerra. Ok? É isso que você tem que ficar entendendo. A luz, as forças do bem, não faz guerra. Porque ela é o que é. Só que nos mundos que estão em evolução, guerra, morte, tragédia, desgraça, drama, sofrimento, faz parte do processo. Faz parte do processo evolucional. Errar, acertar, errar. O que você não pode é permanecer no meio. Então, é um processo. Então, é interessante que você entenda isso. Que você errou, tudo bem. A questão de você ter errado, até aí, tudo bem. A questão é que você não pode permanecer nesse erro. Okay? Então, o que você precisa fazer é você estar acordado, estar com a sua consciência aberta, estar com a sua mente preparada para todas as transformações, para todas as transmutações, para tudo que vai acontecer nesse planeta. Porque nosso planeta está indo para uma mudança muito, muito forte, muito poderosa, certo? Então agora é o momento da queda das trevas, é onde os túneis de sacrifícios, os túneis onde crianças foram sequestradas, todos os crimes, os mais horrendos que vocês possam imaginar, estão sendo limpos, estão sendo destruídos. E os laboratórios trevosos estão sendo explodidos nos países que vocês sabem. A Ucrânia é um lugar onde tem muito laboratório trevoso. É usado para coisas mais horrendas e absurdas que você possa imaginar. Então essa tempestade, ela começa lá. E tem um efeito dominó. Eu falei para vocês aqui no canal, há várias lives anteriores, que iria acontecer um conflito, onde a Rússia iria fazer uma intervenção na Ucrânia e depois a China em Taiwan. Eu falei isso para vocês. Que logo após isso haveria uma ameaça nuclear mundial, certo? Uma possível guerra mundial, uma ameaça de guerra mundial, não quer dizer que isso vai acontecer, e que após isso nós iniciaríamos o evento, o que é o evento? O acontecimento que nos leva ao blackout mundial, a um apagão, aos dias de escuridão tão falado já várias vezes, certo? Então a tempestade está sobre nós nesse momento. A tempestade está sobre aqueles que fizeram a maldade. A tempestade se aproxima de todas as nações do planeta. Essa tempestade, ela tem uma operação de limpeza. Uma limpeza em todos os setores da sociedade, em todas as organizações públicas e privadas no mundo. As 500 maiores corporações do mundo passarão por grandes perdas e grandes transformações. E essa tempestade que traz a justiça,
que traz a justiça divina, que traz a justiça dos homens, que traz uma força militar, ela vai acontecer no Brasil também. Então, vocês estão vendo um comportamento agitado de alguns setores da sociedade. Vocês têm visto alguns setores da área do entretenimento, da área artística reclamando de comunicações. Você visto algumas ações da justiça proibindo comunicações. Por que você acha que está acontecendo? Porque eles sabem que tem algo no ar, eles não têm a profundidade nem acesso a essas informações, porque essas informações militares são informações sigilosas. Mas isso é o sinal do que eu já vinha falando para vocês. Nós estamos caminhando para a queda das trevas. Em vários lugares do mundo, em vários países do mundo, essa queda aconteceu, certo? Ok? Então, a tempestade se aproxima de todas as nações, e o EBS, que é um sistema de emergência mundial de ameaça nuclear, ele foi assumido pelas forças espaciais do planeta, principalmente que são as forças espaciais americanas, que são elas que coordenam as forças espaciais do planeta. Para sua surpresa, todos os planetas, aliás, todas as nações que fazem parte da Aliança Planetária têm força espacial. O Brasil tem militares que fazem parte dessa força espacial americana, que são treinados. Então, essa força espacial planetária assumiu os principais satélites. Está assumindo o satélite Starlink, que pertence à Tesla, do Elon Musk. E então, o sistema de aviso, de desligamento de luz, de internet, de televisão, ele foi assumido pelas forças espaciais. Eles avisaram isso hoje. A gente vai dar um recado sobre isso. Tá? Então, o sistema mundial, ele se encontra nas mãos da luz. Não estava nas mãos da luz. Estavam na mão das trevas, estavam controlando alguns satélites. Só que esses satélites não tem mais o controle nas mãos deles. Inclusive os botões que acionam as armas nucleares. Então fique tranquilo que o que eles têm de bombas, de coisas, são coisas que estão sendo aprendidas e eles vão usar todo o plano. A agenda deles está adiantada, está acelerada. Então tinha uma agenda, inclusive agora para o mês de março e abril, de explodir uma nova doença. Vocês vão ver talvez alguns jornais, alguma mídia, né? Porque a mídia trabalha a favor, né, das forças das sombras, né? Não atua em favor da luz. E essa mídia vai publicar uma nova doença, uma nova onda, talvez até uma quarta mina. Vocês vão ver. Esse sinal aí de quarta onda, uma nova doença, novos problemas, é um sinal da última tentativa deles de novo fechar. Vai ter um avanço para a tentativa de lockdown, que eu já vou avisando vocês, de voltar toda aquela loucura que aconteceu em 2020 e no ano 2021. Então isso está sendo avisado, eu já estou até passando antecipadamente para vocês, que há uma grande possibilidade, os sinais indicam que isso nos leva a um conflito maior, porque essa questão da Rússia lá e da China é que vão levar a esse índice de aviso nuclear mundial, que vai dar entrada a uma lei marcial mundial, onde os militares do mundo todo farão uma grande limpeza em todas as organizações públicas federais do mundo. Não é só nos Estados Unidos, não é só na Ucrânia, na Europa, é no mundo todo. Tá bom, meus amigos? Então, os fantoches políticos, nas trevas está acontecendo a mesma coisa. As forças de luz estão estacionadas em algumas regiões do umbral, já tomou várias cidades, tomou várias cavernas, está tomando os centros de poder e está avançando para o núcleo de poder no plano espiritual. Tá? Por isso que o que eu escolhi como tema uma mensagem para a humanidade, porque eu quero explicar para vocês que nesse tempo difícil, mesmo sendo um tempo difícil, é um tempo necessário, está sendo necessário isso, para que a gente possa se libertar desse sistema de controle que domina esse planeta nesse tempo todo. Certo? Então, saibam, as forças do bem, as forças da luz assumiu o controle dos satélites que tem o sistema de emergência mundial, que está ligado aos Estados Unidos, mas que está, porque é o exército americano, as forças armadas americanas que comandam a aliança planetária nessa mudança que o planeta vai passar. Então, esse sistema mundial está nas mãos da luz. A Confederação Galáctica de Extraterrestres do Bem, que existem, que já está saindo até na televisão, né? Já teve televisão, mas eles falam sempre com ceticismo, ou rindo, ou debochando, mas que é uma realidade para aqueles que acreditam, têm fé, que conhecem a espiritualidade, conhecem Deus, que confia.
Existe uma força do bem, uma força espiritual interplanetária que não intervém no nosso livre-arbítrio, que ajuda essa aliança planetária, e agora eles vão estar muito próximos para esse momento decisivo, o momento mais decisivo que se aproxima velozmente. Então todas as ameaças nucleares serão anuladas. Nós vamos para um evento que eles chamam de evento de quase morte. Então as trevas estão sendo corrigidas, estão sendo acuadas, estão sendo provocadas, e os dias duros para os homens do mal está chegando rapidamente e já está sendo cobrado e já está sendo feito nos lugares. A vida se resplandece, a vida vai se resplandecer, e a narrativa negativa do Coronga, do Columba, da Nina está caindo, não funciona mais. Embora eles vão tentar uma nova onda, um lockdown, uma nova doença, eles vão falar de uma doença que dá coágulos no sangue, eu não me lembro, não recordo o nome, tem um cientista que eles estudaram, mas na verdade são os efeitos colaterais da Nina. Eles vão tentar encobrir o rastro disso com uma nova doença, através da mídia que mente, né? Da mídia Pinóquio. Então você consegue ver o tamanho disso, a dimensão disso. Então por isso, o que vem aí, o que está vindo das forças do bem, o que vem da força superior, não pode parar. Embora você talvez não veja na imprensa isso, né? Eles estão tentando nos coagir no sentido de não permitir que nós nos comuniquemos através do Telegram, através de WhatsApp e outras coisas. Você pode ver que no WhatsApp há uma grande restrição. Você publica uma notícia por muitas vezes, eles colocam um bloqueio dizendo que você está publicando demais aquela notícia. Então, meus amigos, então acorde, porque ainda dá tempo. É momento de você expandir sua consciência. A escolha é totalmente sua. Essa batalha é anunciada há muitos anos. Porque esses tempos são chegados. E esse tempo chegou. A conta chegou. É o que chamamos de fim dos tempos, Armagedon, Apocalipse, fim do mundo, fim da escuridão. Porque nesse momento agora, a onça vai beber água, meu querido, e o couro vai comer. Todos os estados americanos, só para vocês terem uma ideia, é um estado que nem tinha, acho que é o Wisconsin, que não tinha pena de morte, foi criada uma lei para pena de morte. O que é que você acha que está acontecendo? Né? Alguns laboratórios grandes foram retirados da Bolsa de Valores de Nova York. Alguns laboratórios grandes estão fechando escritórios. Alguns laboratórios executivos estão sendo chamados a depor juízes. O que é que você acha que está acontecendo? A conta vai chegar. Não há como escapar disso. Nem no Brasil, nem em lugar nenhum. Só se for para outro planeta. E para outro planeta não tem como ir. Primeiro, porque os extraterrestres que apoiam essa situação estão impedidos de se comunicar, de se relacionar com esse povo. Certo? Então essa é a queda desse mundo de trevas, desse mundo de mistério. Nós estamos perto de algo muito grande. Você percebe? Você sente isso? Então a espiritualidade sabe bem melhor do que nós. Sabe tudo. Então devemos estar unidos por essa liberdade. E por essa libertação no planeta, porque aonde um vai, todos vão. Certo? O poder de Deus, ele é muito grande, é gigantesco, não há como combater esse poder. E não haverá tolerância contra quem é contra a humanidade, que contra a humanidade é contra Deus. Esses irmãos, que são nossos irmãos, né, que têm um sentimento inferior, um sentimento de raiva e ódio, eles serão punidos e muitos deixarão de existir. Tá? Então a gente vive um momento único, embora seja um caos, embora sejam as sombras, mas é um momento único para uma mudança no planeta de mentalidade que era necessária. E continuar com a mentalidade que estava há tempos atrás, ainda temos uma mentalidade meio egóica, pensamos só na gente, mas essa mentalidade está sendo mudada aos poucos. E as pessoas que antes não acreditavam em nada estão começando a acordar. Estão começando a despertar. E isso irá acontecer de uma maneira muito rápida. Poderá ter efeitos colaterais. O Brasil já tem data para dar o pontapé para isso. Essa data já começou. Isso foi startado, o sinal verde foi dado. Essa aceleração da transição planetária já iniciou e está ficando intenso. Cada vez mais intenso. Então, a mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte: grandes bombas virão nessa semana e na próxima semana, que termina o mês de março, que eu até falei para vocês que é o mês da loucura, e o mês de abril é o mês dos fatos. Para um bom entendedor, um pingo no i
é bem compreendido. O presidente Trump, ele vai aparecer, não nesses comícios que ele tem feito lá nos Estados Unidos, mas ele vai ressurgir das sombras. Então prepare-se para o final desse filme. Lembra que eu falei para vocês que nós estamos vendo um filme, porque o que nós assistimos é o que é publicado pela mídia, e o que é publicado pela mídia é mentira. Então se é mentira, é ficção, se é ficção, é um filme. O apagão global, o blackout, os dias de escuridão são necessários. O desligamento é iminente, está indo para ele rapidamente. O evento da civilização de quase morte está chegando. Por que civilização de quase morte? Porque haverá uma grande preocupação das pessoas, um grande temor, porque a maioria das pessoas são tomadas pelo medo, quando esse evento acontecer. O fim está próximo da grande batalha. Essa grande batalha que é contra o despertar da consciência humana, e a luz vence. Nós já estamos vencendo essa batalha. Essa parte desse final do desfiladeiro, da curva sinuosa, é a parte mais difícil, que eu já venho avisando há várias lives. Nós vimos por um embate mais duro, mais complicado. Então a parte mais difícil da guerra está se aproximando, um evento de civilização de quase morte. O que é quase morte? É quando você acha que desencarnou e você está vivo. É quando você acha que vai morrer e você não morre. O que foi que nós passamos no Coronga? O que foi que nós passamos? Um evento de quase morte. Ou não. Porque a maioria das pessoas ficou com medo de sair de casa, ficou com medo de fazer as coisas, ficou com medo de muitas coisas. A maioria das pessoas ficaram assim, né? E aí a gente agora está começando a vislumbrar, nós estamos começando a vislumbrar uma possibilidade de sairmos dessa situação. Nós estamos começando a ver uma esperança. Nós estamos começando a ver que, de fato, há um caminho, há uma luz no fim do túnel. Não estamos sozinhos. Nós estamos começando a ver isso. E isso é uma realidade que antes a gente não conseguia enxergar. Tá? Isso é uma realidade que a gente não conseguia enxergar. Então é isso. O apagão global, o desligamento é iminente, ele se aproxima, ele vai acontecer, o evento está se aproximando, estamos muito prontos para o confronto final. E temos que estar preparados com nossos corações tranquilos, com fé, com oração, tá? Prepare-se. Isso vai ser ruim a nível planetário, talvez, mas por algum tempo. Eles vão transformar todo o planeta em caos. Motins, escassez de alimentos, escassez de bens, inflação alta de gás, já começou, né? Quebra do mercado mundial, agitação militar vai continuar, veremos grandes movimentos militares e ocupações dos principais países devido à agitação civil, pessoas vão para a rua, porque o pessoal vai para a rua reclamar, aí vai ter aqueles que fazem reclamação paga, como os antifas e outros movimentos comunistas e esquerdistas, né? Um colapso financeiro global, isso vai levar uma visão de morte da sociedade, não é verdade? Você olha para a televisão, o pessoal está na rua, o pessoal está perto, está faltando gás, não tem gasolina, a gasolina aumentou, o banco está fechado, não consigo sacar dinheiro do caixa, não consigo usar um cartão, o mercado onde eu compro leite não tem mais leite, a água acabou. É bem isso. Isso chama evento de civilização de quase morte. Então eu estou falando antecipadamente, para que vocês se preparem para isso. É esse evento de colapso mundial, de grandes conflitos, de manifestações, motins, que é o evento que leva a uma ameaça nuclear maior. Eles querem distrações. Tá? Essas distrações farão com que a gente não perceba o que realmente de fato está acontecendo. Tá? Então, esse colapso financeiro global, ele já corre a ponto do Bitcoin zerar, o Bitcoin vai ao certo? Nossas moedas todas no mundo se tornarão digitais. O Banco Central brasileiro já está fazendo evento falando do acordo de CDBC mundial, né, onde os bancos centrais adotam uma moeda digital. Por que você acha que está acontecendo isso? Porque nós vamos entrar no sistema quântico. E ele é real. Não é mentira. O IBM publicou uma matéria sobre computadores quânticos e isso está acontecendo, embora algumas pessoas batam, criticam, mas essas pessoas estão, como a gente diz na linguagem aqui do Ceará, estão lascadas, elas estão ferradas, porque tudo isso se volta contra os mentirosos, né? Porque é verdadeiro, quando você sabe, ok? Então esse colapso global, ele vai ajudar a instigar um evento de civilização de um desespero mundial. Então as pessoas mais medrosas, assustadas,
que era um desespero. Mas existe boas notícias, porque na quase morte a civilização renasce e nós despertaremos a nossa consciência nesse evento de colapso. Então esses eventos levarão a um grande despertar. A sociedade adormecida vai começar a abrir seus olhos para uma corrupção de muito de governo, vai perceber mais ainda esses governos corruptos, esses políticos corruptos, esses políticos que se envolvem com o crime. O que já foi ótimo pode se tornar ótimo novamente. Então, o presidente Trump, só para vocês terem uma ideia, e o Putin e o Xi Jinping, eles têm conversado. Então, se eles estão conversando, essas civilizações estão organizadas para um combate a um grupo de escuridão. Certo? E vocês têm ideia, o Trump e o Putin vão ter uma conversa no Truth Social. O que você acha que vai acontecer? Uma live na noite de sexta-feira, certo? Eles vão ter uma conversa. Então, inclusive foi cancelada por problemas técnicos. E aí foi adiada para o dia 20 de março, e eles devem fazer essa semana, na verdade. Não vai ser dia 20 de março, vai ser essa semana. E isso não aconteceu. Então, o que vocês precisam entender é que nós estamos caminhando para um colapso da sociedade, para um reset financeiro global, uma recessão que já está acontecendo. Certo? O Elon Musk disse, primavera de verão de 2022, mais tardar em 2023, ele já estaria errado quando isso aconteceu, só que está acontecendo agora, já começou. Estávamos atualmente uma tendência de baixo, e agora a baixa aumentou. Então o crash do mercado, o evento cisne negro, que eu falo para vocês, os militares desenharam o cisne negro na barriga dos seus aviões e saíram desfilando com esse cisne negro. Eles estão avisando, estão dando sinais que essa é a maior quebra financeira da história da humanidade. É o fim do mercado financeiro na história da humanidade. Haverá vários ataques cibernéticos, plano de demissões, apagões, desligamento, congelamento de bancos, guerras falsas, várias manifestações, mortes de pessoas até então reis, rainhas, tudo ao mesmo tempo, vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Isso já começou. É também chamado de marcha veloz, certo? Ou grande momento do despertar. Há muita coisa vindo, certo? Muita coisa. Vamos ver o que acontece. Mas o que vocês estão vendo é que essas situações estão ficando cada vez mais saturadas. Agora você pode entender por que as trevas estavam se esforçando tanto para criar uma guerra, uma confusão, uma ruptura, uma distração, porque eles sabem que esse desmoronamento e queda das trevas é necessário. É a queda do mundo espiritual, do umbral, onde eles fazem magia, tudo isso está caminhando para o fim, certo? Então, o estado que é profundo, essas trevas, eles ainda têm controle somente sobre a mídia de massa e algumas armas, certo? Climáticas, para criar caos e culpar as mudanças climáticas. As mudanças climáticas trarão uma nova agenda, né? Que podem criar uma ordem mundial, uma falsa ordem mundial, conectada a um controle de viagens, contas bancárias, microchip, passe rastreamento, que isso já começou a ser insinuado em alguns países. Só que os Chapéus Brancos, a Aliança Planetária e as Forças do Bem, a Confederação Galáctica, desde 99, se juntou com 32 nações e montaram essa aliança que está vencendo. Então esse movimento patriota, esse movimento de libertação do planeta é um movimento que acontece através da espiritualidade. E nós estamos dentro de uma tempestade do século. Certo? É uma guerra que foi criada há milhares de anos e ela está se desdobrando para essa etapa da transição planetária. Certo? E essa redefinição é necessária. Então, na próxima, nós estamos indo para uma mudança planetária nos 214 países do mundo. Fechamento do comércio possivelmente deverá acontecer. Alguns cartões de crédito serão substituídos, mas fiquem tranquilos, não haverá mudança na sua conta financeira, não vai afetar nós, a humanidade, vai causar um caos, e esse caos ele é necessário. Tá? Então, essa parte, que é uma parte mais física, uma parte já de coisas que já estavam previstas, elas estão vindo velozmente. Tá? Então, essa mensagem, ela vai de encontro à mensagem espiritual que vem do Ramatiz, certo? Que vem também do Chico Xavier e que vem das intuições e das orientações espirituais que a gente recebe. Esses tempos desafiadores, meus irmãos,
nos leva a grandes mudanças. E se não fosse esse tempo desafiador, nós não iríamos nos libertar desse controle social mundial feito por governos trevosos, por uma espiritualidade maldosa, né? E a gente não poderia sair disso antes, se não tivesse o coronavírus, se não tivesse essa pandemia, nós não sairíamos disso. Então, bendito seja a pandemia e o coronavírus. Ele trouxe a libertação da humanidade. Muito mais eficaz do que uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial de destruição, morte de milhões de inocentes, do que seria, né, de catástrofes, que a gente poderia passar por isso, por essa dor maior, uma guerra mundial, catástrofes ambientais, de tsunamis, terremotos, destruição em massa. Infelizmente, nós merecemos passar por momentos difíceis, complexos, mas não temos que passar por dores maiores. Nós nos libertamos graças a um despertar da consciência mínimo que a humanidade teve, que nos levou a uma data limite, que é o acordo que foi feito entre o Conselho do Sol Central, a Federação Galáctica e a Fraternidade Branca, onde o Mestre Jesus assumiu a missão de levar o planeta a uma consciência. Porque ele é o governador do planeta, o Mestre é o governador do planeta. Ele é o governador do planeta. Ele é o cara, ele é o que manda. Os extraterrestres que trabalham na Terra todos servem a ele. Os intraterrestres servem a ele. As suas amadas, a Confederação Galáctica, servem a ele. A Confederação Galáctica serve ao governador do planeta, que tem uma hierarquia. Senhor do mundo, aí tem o Maitreya, que colabora com o Mestre Jesus, os grandes mestres, os Budas e tudo mais. É um trabalho espiritual árduo, muito complexo, e isso é real, não é esotérico. Você vai só pelo lado esotérico, não é só frufru, não, é real. O espiritual é real, é uma realidade. Você é um espírito que habita o corpo físico. Entende? Nós estamos numa guerra espiritual. Alô, acordou? Transição planetária, primeira fase. Tem 3 lives sobre isso. Assiste lá a minha live, você vai entender. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Nós estamos agora na mensagem espiritual para tempos difíceis, onde eu estou indo ponto a ponto aos acontecimentos que chegam agora, nesse momento, nesse mês de março de loucura e no mês dos fatos que é abril. Certo? Aí, professor Cassiano, quando isso termina? Termina no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo, é no tempo certo, no tempo que nós estaremos seguros, libertos, sem risco de uma destruição em massa. Tá? Ok, meus amigos? Então, o Ramatiz escreveu um livro chamado Mensagem do Astral. O livro que foi psicografado pelo Essílio Maes, que foi um dos seus principais médios. Eu sou um dos médios do Ramatiz, no sentido de, não de publicação de livros, né? Porque ele escreveu só 2 livros comigo, mas eu não publiquei ainda. Eu tive muitos atrapalhos, muitos problemas e não consegui publicar, mas eu pretendo, se não esse ano que vem, publicar depois de fazer uma revisão. E ele já esteve comigo muitas vezes, conversou comigo muitas vezes e passou muitas mensagens. Então essa mensagem que eu trago para vocês, ela é uma mensagem de 1948 e 1949, que foi a época que o Essílio Maes recebeu, que são mensagens do astral, que são vindas de orientações do Ramatiz, e foram distribuídas em muitos centros de estudos através de panfletos. E foram juntados num livro que chama Mensagem do Astral, do Ramatiz, que é uma coletânea, onde ele reproduz fielmente os trechos do livro que foram organizados. Então, o que ele fala sobre os fins dos tempos, porque a visão da espiritualidade é uma visão de longo prazo, uma visão do futuro, para uma realidade criada pelo pensamento humano. Lembra que eu falo para vocês? Nosso pensamento cria a realidade. Então, somos nós que estamos criando esse problema que nós estamos passando. E somos nós que vamos nos salvar. Somos nós que vamos nos libertar. Então, somos nós que vamos sair dessa situação. Né? Somos nós, seres humanos, juntos, unidos, trabalhando, organizados, com fé, oração, que vamos libertar o planeta. Então, por isso que tem o Kill, né, que é uma inteligência extraterrestre, multidimensional, que orienta uma inteligência militar, que faz toda a inteligência dessa guerra. Eles dizem o seguinte: onde um vai, todos vão. E nada pode parar o que está por vir. Nada pode parar o que está por vir. O que é o que está por vir? É a justiça divina, as forças do bem e as forças espirituais superiores que vêm para acabar com isso.
E para acabar com isso, é necessário que o ser humano passe por esse processo. Então, essa dor, esse sofrimento, ainda que nós estamos passando, ele é necessário. E se não fosse isso, nós não sairíamos dessa situação. Nós ainda estaríamos presos. Numa situação muito complicada e complexa. Tá, meus amigos? Então, o que eu quero passar para vocês é uma realidade. O que é e como ocorrerá, uma pergunta que foi feita ao Ramatiz. O fim dos tempos. Muito obrigado, meu irmão Ramatiz, onde quer que você esteja. Agradeço por suas mensagens, por sua expansão, por sua presença. Muito obrigado, gratidão, né? Estou aqui no dia 21 de março de 2022, às 20 horas e 12 minutos, lendo suas mensagens para esses milhares de irmãos que estão aqui em seus estados, em seus países, brasileiros, alguns gringos, assistindo a minha live, né? E eu vou procurar ser fiel à sua mensagem e vou procurar esclarecer dentro do meu discernimento de um pensamento universalista, né? Porque o Ramatiz é universalista, sobre o que de fato ocorre. Lembra que eu falei para vocês? Nós estamos numa época de caos e passaremos para agora o final disso, final de tempo chegado. O que ocorrerá no final dos tempos? O fim do mundo. O fim do mundo antigo, profetizado, refere-se tão somente ao fim de uma humanidade anticristo, de uma humanidade contra as leis universais de Deus, a uma humanidade que trabalha pela maldade, pelas trevas. Então é o fim disso. É o fim de uma humanidade anticristã. Será uma seleção em que se destaquem a direita e os da esquerda. Olha o que ele está falando. Nós temos uma disputa política aqui entre direita e esquerda. Incrivelmente, a direita e a esquerda, no sentido figurado, porque ele está falando de esquerda não é esquerda comunista, mas ele está falando da esquerda daqueles que preferiram o caminho contrário. Certo? O caminho da maldade. Então, trata-se de uma promoção da terra e de sua humanidade. Lembra um severo exame que para os alunos relapsos, os adormecidos e ociosos, representa uma terrível calamidade. Por quê? Porque os ociosos, os teimosos, se deixam levar pelo medo, se deixam levar pelas narrativas da mídia, se deixam levar pelas mentiras dos políticos que acreditam nesses políticos vagabundos mentirosos, certo? Ok? Mas de modo algum, a vossa morada planetária, o nosso planeta Terra, sairá do rodopio em torno do Sol. Não explodirá o planeta. Não é o que aconteceu na Superterra, quando houve uma batalha entre a civilização de Erg e Mortis, e o planeta explodiu atomicamente, que inclusive ainda hoje os seus pedaços estão se tornando de fótons, que é narrado pelos astronautas que encontram vários pedaços de um planeta que explodiu há milhões e milhões de anos, que é a Superterra, que é a nossa casa ancestral, de onde nós viemos. Perdemos essa consciência, dormimos, ficamos com almas hibernadas. Foi feito um projeto biológico, um projeto de reestruturação espiritual, e aí viemos para a Terra e foi todo um processo de preparação da Terra biologicamente, desenvolvimento da natureza natural, até chegar para o estágio onde os seres humanos pudessem passar pelas 7 fases energéticas, até chegar na fase onde a essência espiritual foi implantada e a nossa consciência é desperta a partir da evolução e escolha individual. Mas não adquirimos a nossa consciência maior da época da Superterra, porque perdemos. Daí o nome, dormir. O ser humano dorme. Por que despertar a consciência e acordar? Porque desde a época que destruímos a Superterra, da guerra que aconteceu entre extraterrestres, nós não conseguimos voltar. Porque eu estou no corpo humano e também estou aqui nesse planeta e habito esse planeta agora nesse momento, assim como todos vocês que estão aqui. Muitos de vocês que eu já falei, são sementes estelares, são extraterrestres que estão em corpos humanos. Muitos de vocês, milhares de vocês, certo? Tem origem Sirius, Arcturius, Vênus, Golpe, Metária, várias civilizações. Maia, né, que é um planeta também, né, Ceres, e outros planetas que têm no sistema solar e outros que não estão no sistema solar, e seres que são multidimensionais que vieram para corpos humanos. Milhões de seres humanos não são da Terra, não vieram da Terra, vieram para cá ajudar
né, servir com sua inteligência, com essa capacidade, a esse planeta voltar à sua essência original. Então, todo esse processo que nós estamos passando é kármico, mas é necessário. Certo? Ok? Após essa operação cósmica que está acontecendo agora, que lhe será de excelente benefício para a estrutura geofísica, deverá possuir maior equilíbrio, o planeta chegará a uma melhor circulação vital energética na distribuição harmônica das correntes magnéticas, além de oferecer um ambiente psíquico higienizado, sem uma influência obsessiva. A maioria dos lugares, se vocês vão para aquele lugar, os manicômios, aqueles lugares psiquiátricos, a maioria das pessoas que têm problema de esquizofrenia, loucura, são pessoas obsediadas por entidades, porque o plano do umbral, ele vive praticamente em contato com a gente 24 horas, porque o ambiente mental do pensamento humano, ele é sujo, poluído. E quando você tem uma casa de esgoto, lembrando lá aquela casinha que eu morava, abençoada por Deus, que tinha aqueles vários esgotos, que tinha manifestação praticamente espiritual 24 horas, a gente constantemente atacado, e porque tinha esse ambiente geológico que favorecia os esgotos, e quando a gente saiu de lá, isso diminuiu assim, de 0 a 10, assim, 80%. Ainda tem uma influência de perturbação, inclusive hoje de manhã, teve algumas questões aqui, mas não é o nível que estava lá devido ao problema do local onde ele morava e dormia. Né? E graças a Deus a gente conseguiu alugar essa casa, uma outra morada, que eu pretendo um dia, Deus permitir, comprar, né? E aí muda totalmente a nossa higiene mental. É a mesma coisa, o planeta Terra é a nossa casa, então ele precisa ser limpo, higienizado, para que o mental e as formas de pensamentos não atuem prejudicando a nossa vida. Certo? Então essa época, as épocas do juízo final, tem também por função ajustar a substância planetária para se tornar melhor habitat. Consequentemente, requerem uma seleção de almas, o melhor padrão necessário para as sucessivas reencarnações em uma morada aperfeiçoada. Daí as crianças. As crianças são a plataforma de futuro desse planeta. São a salvação desse planeta. E onde é que as trevas estão atacando? Crianças. Onde é que eles estão querendo empurrar a mina? Crianças. Onde é que tem os sacrifícios? Crianças. Onde tem essa produção do cromo? Crianças. O sangue da criança para rejuvenescer aquele estiral? Crianças. Onde é que a vampirização maior acontece no umbral? Crianças. Eu já visitei em viagem astral um lugar que era assim, uma jaula, muito parecido com o que os militares viram nos túneis, cheio de crianças chorando, que são espíritos de crianças que morrem muito cedo, que o pai perde uma boca, uma coisa assim. Então, aquelas crianças são raptadas, e muitas crianças que vivem na Terra, que têm pais desequilibrados, eles retiram espiritualmente essas crianças do sono, então elas estavam em jaula, e eu fiquei olhando aquilo ali. Eu estava disfarçado lá, em uma visão espiritual, uma região das trevas, e a gente não podia ser identificado. E ele mostrou lá as aulas, eu fiquei assim, as crianças chorando, eu falei, o que é isso aqui? Aí ele falou que as bruxas, umas bruxas que tinham lá, né, uns magos, eles usavam essa energia das crianças para fazer energia vital, e acoplavam para criar bombas e tal, e entrar em alguns lugares, e atingir a gente aqui com obsessão e tal. Eu fiquei assim, impressionado. Né? E eu fiquei imaginando, meu Deus, a gente não pode imaginar que isso exista, mas existe isso no plano astral, né? Tá? No astral inferior. E aí a gente montou um plano para desarticular isso, e a gente conseguiu desarticular, mas teve muita batalha, teve um embate. Tá? Continuando. Então a eclosão desses acontecimentos dá-se pela presença de um planeta que se move em direção à Terra. Aí eu estou chamando de Capiru. Certo? E cuja aproximação já foi prevista remotamente pelos engenheiros siderais. A sua órbita é oblíqua sobre um eixo imaginário do nosso orbe. No seu conteúdo magnético poderosíssimo atuará tão fortemente que obrigará progressivamente a elevação do eixo terráqueo. Vocês notam? O nosso eixo está inclinando, voltando na verdade para a posição verdadeira, porque a Terra é inclinada, ela não está na posição verdadeira. Tá? Então essa influência magnética, isso levou com bombas atômicas e guerras que houve na Atlântica, 26 mil anos atrás. Foram duas guerras que eles fizeram, duas grandes guerras. Né? Essas duas grandes guerras afundou a civilização atlântica. Ok? E aí eles perderam tudo, morreram, desencarnaram,
E foi a segunda tentativa, né, da luz de salvar esse planeta, salvar essa civilização, que tinha um histórico de guerra muito grande. Não conseguiram. E aí esse planeta, na verdade, é um planeta de limpeza. Não necessariamente ele vai passar em 2030, 2034 e vai fazer com que o polo vire e o mar destrua tudo. Não, ele tem uma influência de limpeza e higienização. Os desconfortos energéticos que nós estamos sentindo são desconfortos desse tempo de caos. Tá? Então, poderá acontecer, como pode não acontecer nada. Tá? Então, os efeitos físicos que está sobre a Terra hoje, nós estamos passando, as principais modificações sofrerão sobre essas influências do eixo no Oceano Pacífico e no Oceano Atlântico. Inclusive a civilização da Lemúria e Atlântica. Os lemurianos, eles migraram do seu continente fundou para a Polinésia, Nova Zelândia, Havaí, aquela região. O Ho'oponopono, que é o curso que eu vou dar em abril, né, depois do feriado de abril, é um curso que vem desses ancestrais da Lemúria. É um curso ancestral antiguíssimo, de conexão com Deus. Por isso que eu chamo o Ho'oponopono fonte divina, porque foi uma conexão com a fonte que eu recebi as orientações que me ajudaram fundamentalmente a chegar a essa expansão do processo que eu tenho hoje. Tá? Então, quando nós estivermos próximo dessa etapa final, que é a etapa onde o polo vai ser influenciado, então a Atlântida e a Lemúria aparecerão novamente. Né? Então, se esses continentes emergerão, o que vai acontecer com as cidades litorâneas? Muitas delas o mar vai invadir. Mas é como eu falei para vocês, isso pode acontecer como não pode acontecer. E isso tem uma influência muito grande em toda a extensão da área da Terra, que vai resultar a existência de apenas alguns continentes, para melhores condições da existência da humanidade futura que habitará o planeta. Porque a humanidade futura é essa humanidade que está sendo preparada, treinada para a expansão da consciência, despertar e a entrada em quinta dimensão numa era de ouro. E é óbvio que ao se levar o eixo terráqueo, há de acontecer um fim do século. Também se modificarão aparentemente os quadros do céu astronômico com que estão acostumados nações, povos e tribos. Quer dizer, você é acostumado a ver as Três Marias, você vai começar a ver outras estrelas e outras coisas que nós não conhecemos. Então isso é um degelo que vai acontecer no final dessa situação da transição, dessa terceira fase. Mas a mensagem que eu trago nessa mensagem aqui, que está sendo dada pelo João Batista, é que o seguinte: esse momento agora é o momento mais importante, certo? E todos esses espíritos negativos, essas pessoas que atuam no mal, eles estão sendo levados para um exílio, não só para esse astro intruso, mas para outros mundos multidimensionais onde eles estão sendo aprisionados. Alguns estão deixando de existir, infelizmente, devido ao grau de inconsciência e de prejuízo causado. São muitos crimes que esses caras cometeram e essas pessoas. E essa justiça precisa ser feita na Terra para que as pessoas de bem vejam ela sendo praticada e para que a gente possa não só acreditar na justiça de Deus, não só para acreditar na justiça e a gente venha acreditar nos patriotas militares, que são eles que estão dando as suas vidas e estão se dedicando para derrubar e fazer com que as trevas se torne eliminada, que se torne fraca mediante as forças de luz e a todo o exército de São Miguel, todas as coisas boas que estão indo contra isso. Então é necessário que essa justiça se faça na Terra, é necessário que essa justiça se faça espiritual, é necessário que a gente possa ver isso, nós vemos, assistimos isso, para que a nossa confiança é renovada, para que as pessoas que atuam ainda no negativo desistam disso, não queiram muitas vezes se convertam ao bem, à luz, que busquem a luz. É muito triste, por exemplo, eu conheço pessoas que se envolveram com coisas negativas e ainda estão nas coisas negativas e acreditam só nas coisas negativas, infelizmente. Então, o simbolismo que vem desse astro Nibiru, esse planeta X que você fala, esse gigantesco, ele é um aspirador magnético que deve efetuar uma absorção não só dos detritos mentais, das formas e pensamentos que povoam a nossa atmosfera etéreo-astral, detritos esses que servem de barreira a influências benéficas boas. Olha, essa resposta aqui
dos bons espíritos sobre o nosso mundo, com poeira de vibração que dificulta a penetração dos raios solares. É a mesma coisa que aconteceu comigo na casa. O que eu falei para vocês? Eu morava numa casa, o esgoto passava do quintal, ia por dentro dos quartos, passava por dentro do meu quarto, dividido em 2 lugares, entrava no quarto da minha mãe, que ela dormiu 10 anos em cima desse esgoto, e terminava numa fossa que tinha lá dentro, na sala, lá na área de entrada. Quando você tem um ambiente energeticamente pesado, ele impede que a luz atue. Então, na época que eu viajava para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Catarina, Bahia, viajava pelo Brasil todo fazendo palestras, eventos, eu não sabia o que acontecia em casa. Então, durante esse período que eu viajei, durante 3 anos, viajava para essas cidades quase toda a semana, durante muito tempo, dando curso, treinamento, eu chegava em casa, achava que estava tudo bem, não, mas minha mãe tinha sido agressiva, tinha acontecido muita coisa, eu não sei como é que eles conseguiram enfrentar. Porque quando eu tive agora nas quarentenas, que eu tive que ficar em casa esses 2 anos, foi 2019, parte 2019, 2020, 2021 e agora 2022, naquela casa, eu consegui ver. E aqui ele está falando nitidamente o seguinte: a Terra não tem como receber muita ajuda espiritual, força de luz, força do bem, inclusive a visita extraterrena, porque o ambiente psicomagnético é negativo, devido a muita maldade, a muita guerra, a muita injustiça, maltrato, os animais são maltratados, são mortos, destruídos. Né? Então a mesma coisa aconteceu na casa. Eu não morava num lugar que como é que eu ia ter contato com eles? A mesma assim, eu tinha intuição, mesmo assim, foi lá que eu tive a intuição para lançar as cartas do Paulo. Foi lá que eu comecei as constelações familiares, foi lá que eu comecei o curso do Guardiões, foi lá que eu comecei a live. Muito obrigado, casinha, com toda a sua ruindeza e dificuldade, me deu isso aí, mas está mostrando nitidamente aqui na mensagem do Amatiz o seguinte: um ambiente pesado negativo, é essa a mensagem que eu quero deixar claro para você. Um ambiente pesado negativo de fala, pessoas que vivem numa casa brigando, discutindo, reclamando, discutindo a frente dos filhos, reclamam de dinheiro, reclamam disso, reclamam daquilo, ficam murmurando. Ela cria o quê? Um ambiente de forma e pensamento negativo pesado. Como é que um anjo da guarda, um espírito de luz, um espírito do bem, vai ajudar num lugar desse? Não tem como ajudar numa casa, num lugar desse. Diferente influência. Desculpa. A gente pode ter quando o ambiente é favorável. Aqui, nessa casa que eu moro, ela é nascente, o sol. Não tem esse problema de esgoto. Eu tenho um ambiente aqui, uma sala, escritório pronto para fazer minhas lives sem problema, porque a casa é grande. Quer dizer, é um outro nível. Inclusive a espiritualidade já começou a ajudar a comunicação, a espiritualidade também. Até falaram para mim essa semana assim: meu irmão, houve muitos imprevistos com você. Até chorei quando ele falou isso. Ele falou: muitos imprevistos, que não foi fácil. E não está sendo fácil, porque ainda não terminou, né? Não terminou. Ainda preciso muito da ajuda de vocês, mas vai terminar. E eu vou avisar vocês quando terminar tudo assim, ó, acabou, não tem mais nada, agora a gente segue em frente. Só mudou a casa, já mudou 90%. Mas todos os problemas espirituais que nós estamos passando, não só eu como vocês, são problemas espirituais que foram necessários. Foi necessário ter passado por isso, foi necessário passar por essa situação, para que eu pudesse acordar, despertar, olhar a sombra. Entende? Então esse astro intruso, Nibiru, planeta X, ele traz essa limpeza no planeta que é necessária, certo? As substâncias deletérias que são aderidas às vidraças não serão removidas com água destilada, mas requer a aplicação de ácido corrosivo. Então tudo está sendo limpo, porque o ambiente produtivo que tem na Terra, ele se tornará produtivo. Então o papel dessas influências, desses raios cósmicos, desse esfresso solar, é fazer uma limpeza. Então, o papel desse astro intruso, já vem falado há muito tempo, seu papel é atrair com o seu bojo etéreo, astral, todos aqueles também que desencarnaram e que não estão sintonizados, né, com a alta luz que adentra esse planeta. Estão sintonizados com a baixa vibração. Pois, analogicamente, as limalhas de ferro, quando atraídas pelo ferro magnético, são normalmente levados. A mesma coisa são os espíritos maléficos, né? E os espíritos que estão degradados, derregrados, que não cumprem regras, certo? Então a gente vê que eles são solicitados para esse óbvio visitante, para a aura desse óbvio visitante, para a normalidade. Então essas entidades são atraídas
para esse ato inclusos por serem egoístas, por serem malvadas, por serem hipócritas, mentirosas, por serem cruéis, desonestos, orgulhosos, tirando débitos, por serem avaresos, por serem covardes, criminosos. Então eles encontrarão um cenário adequado, porque esse lugar onde eles estão sendo levados é um lugar adequado, não só entre eles. Então eles com eles. Então, muito o Espírito de Luz é tão bom, que pede para ir para o astral desse planeta, para ajudar a esses irmãos criminosos. Só que devido a muitos crimes cometidos por essas entidades e por esses seres que estão encarnados, muitos crimes assim, horrendos, que vocês nem só imaginam que acontecem, não terão uma controle, serão deletados, serão consciências. Escute, vocês não terão uma oportunidade, morrerão totalmente, tanto no astral como no físico. Isso é muito difícil, isso nunca acontece num projeto espiritual biológico, tá? Embora Deus seja infinitamente bondoso e que perdoa, né? Perdoa. Deus está sempre perdoando a humanidade, né? E perdoando tal. Então, o Ramati diz o seguinte: a Terra, ela foi promovida a uma função de escola do desenvolvimento mental. E aqueles que estão à esquerda de Cristo, aqueles que são contra Cristo, contra Deus, que abandonaram todas as orientações, abandonaram a lei natural da evolução, serão punidos por isso, não por punição de uma lei ou de uma regra, mas porque eles infringiram a lógica natural das coisas. Certo? Então o psiquismo da Terra, esse lado, embora tenha sido considerado impróprio para aquele que vive na Terra, motivo pelo qual terá de afastar-se dela. Eles vão se afastar porque eles cometeram crimes, não há mais condição de viver aqui. E é considerado um planeta superior no sentido... A Terra é um planeta superior no sentido devido a toda a organização natural, a todo o processo histórico da essência original de todos nós seres humanos. Enquanto que esse planeta que está sendo preparado para exilar essas entidades, essas pessoas, é um planeta primitivo, onde o psiquismo da ordem inferior ele vai se renovar sucessivamente, mas ele é um planeta primário, certo? E o psiquismo de lá ele vai evoluindo de acordo com os exilados, assim como eles vão ter a lei de retorno lá, causa e efeito, e vão virar carros e vão viver lá o tempo que for necessário, até que um dia eles possam evoluir, quando eles quiserem evoluir, né? Certo? Então, no futuro, em certas horas de nostalgia espiritual, a gente vai notar que o planeta vai estar estranho. Porque ele vai nós vamos começar a olhar a nossa história ancestral, que foi as mentiras que foram contadas para a gente, que foram relatadas nas religiões, né, tanto sobre Adão e Eva, sobre as nossas origens, né, os seres que moram nesse planeta nas regiões subterrâneas. E os extraterrestres da Federação sabem a nossa verdadeira história e a nossa origem. E nós vamos buscar essa origem, e tudo isso vai ser narrado e falado para a gente. E tudo isso está registrado, certo? Então surgirá também uma versão nova dos anjos decaídos, rebeldes, a luz divina formando-se agentes também naquele plano inferior. Naquele plano inferior, plano primitivo, também haverá isso. Então a psicologia sideral, ela deverá atingir 2/3 da nova humanidade, e o total de espíritos a serem transferidos para o baixo, que temos tratado, vai aumentar gradativamente à medida que aqueles escolhem o caminho do bem, escolhem o despertar da consciência, aqueles que não escolhem. Então nós estamos sendo preparados e treinados para viver uma nova era, uma era do ouro, uma nova civilização, a nova terra da paz. Por isso que fala de 1000 anos de paz, uma era dourada. A nossa civilização está sendo preparada para isso. A vida sempre se reorganiza novamente, sempre depois de um período difícil. Esse período difícil que nós passamos, e que nós estamos ainda passando, é um período necessário. Um período que foi necessário. Então, meus irmãos, você que está vindo pela primeira vez aqui ao nosso planeta, a nossa live, desculpa, dá um like na nossa live, curte aí, se inscreve no nosso canal, compartilha com o maior número possível de pessoas e apoia o nosso canal, ajuda o nosso canal. E se caso você queira participar do nosso curso de Ho'oponopono, entre em contato comigo e eu te passo todas as informações, você vai se inscrever. A todas as pessoas que acompanham a gente lá no canal do Telegram e os guardiões são todos convidados a participar. Então, meus amigos,
A mensagem espiritual é para que vocês possam entender o seguinte: nós estamos no limiar do fim dessa fase da transição planetária. Então agora é um momento onde nós devemos estar preparados para esse limiar do que vai acontecer, que eu já contei aqui logo no comecinho, né? Nós vamos para um evento que eles chamam de quase morte. Ok? Vou tomar uma aguinha aqui, né, gente? Ok, meus amigos? Então curte e compartilha a nossa live, tá? A nova civilização e a nova terra de paz, Ramatiz. Continuando aqui com Ramatiz. A vida sempre se reorganiza novamente após grandes comoções, grandes acontecimentos do ordem, a fim de se apresentar novas oportunidades mais eficazes para o adiantamento das almas, que também presente a proximidade dos eventos importantes. O fenômeno da sucção incessante e gradativa por parte do astro não elimina o ex-adrúpito, o ensejo das renovações às quais ainda pertence a responsabilidade pessoal dos próprios escolhidos para a direita de Cristo. Os que reencarnarem na Terra no terceiro milênio como candidatos a planos celestiais não ficarão metafoseados em anjos imaculados, apenas porque seja higienizada certa porcentagem magnética do ambiente e que terão que viver. Não quer dizer que a Terra entrando numa era de luz, quinta dimensão, era dourada, nós vamos virar anjo. Aqui não é um planeta de anjinho, não. Aqui é um planeta de trabalho, de doação, de dedicação e evolução espiritual. A meta da humanidade é o despertar da consciência. Já falei isso para vocês, né? Me diga qual é a outra meta. Me diga. Vamos lá. Qual é a meta da humanidade? É a meta da humanidade. Você vem e reencarna naqueles planetas, passa por todos os problemas que você passa, estuda, faz faculdade, tem família, separa a casa. Estou falando um roteiro natural da maioria das pessoas, né? Aí você envelhece, é jovem, adolescente, fica adulto, aí envelhece. Aí trabalha 8 horas por dia, chega à noite, não tem tempo para nada. Qual é o objetivo? Porque nada do que você faz aqui, você leva quando o seu corpo morre. Qual é a evolução? Espiritual. Entendeu? Cara pálida, entendeu? A sua evolução é espiritual. Você só tem um objetivo. Você só tem um objetivo. Despertar a sua consciência. Porque com a sua consciência, você pode escolher. Com a sua consciência, você pode conseguir o que você quiser. Então, só tem uma meta para a humanidade. O despertar da consciência. Eu escolhi ajudar o despertar da consciência. Porque eu despertei. Eu acordei desse sono profundo de viver nesse planeta conturbado, mas é um planeta lindo, maravilhoso, bonito. E nós vamos herdar esse planeta depois dessa transição planetária, dessa guerra absurda que nós estamos passando, das trevas contra a luz, das trevas contra a gente. E nós vamos sobreviver e vamos estar aqui para contar a história, e vamos estar aqui para estar cantando, louvando. Haverá uma grande festa mundial de comemoração, de alegria e festividade, porque vamos viver num planeta que, em todas as encarnações, se nós passamos por esse planeta, nós não tivemos essa oportunidade. Entende? Tá? Então nós estamos indo para um planeta que está se construindo com o nosso trabalho. Por isso que onde vai um, vai todos. Certo? O fenômeno de sucção incessante e gradativa ou parte desse astro, ele não elimina esse adrúpito ensejo de renovações às quais ainda pertence a responsabilidade do Sol. Estava falando sobre isso já, né? Então, vamos continuar aqui. Então, as pessoas que são escolhidas para viver aqui, certo? Elas têm que seguir as tendências de simpatizar com os ensinamentos cristãos, do Cristo Jesus, o ensinamento do amor, o ensinamento da verdade, a verdade, a justiça e o amor, certo? Mas terão também que buscar a sua completa melhora, com disciplina, purificação dos seus pensamentos egóicos, costumeiro das suas vicissitudes naturais, morais desse mundo físico, também de conformidade com o restante dos seus débitos kármicos. Então, apesar de apresentar à Terra satisfatórias mudanças, condições de uma habitabilidade melhor, a humanidade terrícola ainda não encontrará no princípio do terceiro milênio um panorama edênico e virtuoso. Serão aplicados todos os esforços e conhecimentos artísticos e científicos e educativos para a edificação do cenário agradável à existência humana dos escolhidos. Então, quando tem aquela fala
da salvação, né? Que aquele que salva, ação, aquele que age, aquele que tem a salvação é liberdade. Se nós lutamos pela nossa liberdade, nós trabalhamos com Deus, nós somos as forças do bem, se nós atuamos pelo bem, nós estamos salvos. E aí nós somos escolhidos por estarmos aqui. E nós somos sobreviventes porque somos escolhidos. Não é porque Deus fez assim, você é escolhido, você não é, não. Os nossos esforços, o nosso trabalho, o bem que a gente faz é nosso advogado no teu lugar. Então toda a caridade e amor, toda a sua busca pela verdade, toda a sua justiça, todo o seu empenho, ele traz merecimentos que fazem com que você seja um escolhido. Não é privilégio, não é elite, onde eu sou um gostosão e você é um merda. Não. É uma coisa por merecimento de bondade, de conhecimento, de auxílio ao semelhante, de ajuda ao próximo. Certo? De ajudar aqueles menos favorecidos, de compreensão e amor com os animais, de respeito à natureza, de honrar pai e mãe. Certo? De uma estrutura de ajuda a todos aqueles que estão aqui no planeta, que precisam nos ajudar. Então, à medida que nós elevamos a nossa frequência, nós temos a oportunidade de estar nesse planeta e honrar isso. Então, esse merecimento nos faz escolhidos. Então, o que os cristãos, os protestantes falam, você vai ser escolhido, porque você não tem pecado. Não é isso, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que você tem que entender que esse escolhido, ele faz parte da palavra salvação, que vem da liberdade com ação, ação por liberdade. Se você age em prol da sua liberdade, se você trabalha pelo planeta, se você é uma pessoa boa, se você age dentro das pessoas do bem, pela luz, você é um escolhido. Então todos nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui nessa live, todos nós que estamos assistindo, as pessoas que fazem seus esforços, as pessoas que ajudam os seus familiares, as pessoas que trabalham arduamente com isso, gente, as pessoas que trabalham duro, sofrem muito, às vezes não têm o que comer. Não tenho o que comer. Mas o pouco que eu faço, por mim, eu não faço só por mim, eu faço pelos outros. Eu ajudo muitas pessoas, gente. Eu ajudo muitas pessoas. Tem uma moça que nos ajuda aqui, né? E às vezes eu noto que ela às vezes não tem o que comer. Eu compro uma cesta básica e dou para ela, das ajudas que eu recebo, do dinheiro que eu ganho, do trabalho. Não faço isso porque eu estou dizendo que eu faço caridade, não, é porque eu acho que é uma obrigação minha, entendeu? Se eu pudesse, eu faria mais, né? Então, todos vocês têm que fazer isso, ajudar quem não tem. A pessoa que está mendiga na rua lá, que está passando necessidade, ele está ali não é porque ele quer, não. As condições, às vezes a droga, o álcool, as coisas favoreceram para que ele fosse ali. Então, são situações kármicas, expressão, mas não quer dizer que ele tem que sofrer a vida toda, não. Então, se a gente faz qualquer coisa que a gente faz, o mínimo que a gente faz é ajudar. Com uma palavra, com um arroz, uma roupa. Né? São Paulo, região do Sul, é uma região que faz muito frio. Às vezes as pessoas não têm nem o que se cobrir à noite. Então, é isso, é estar sempre fazendo algo pelo bem do planeta, pelo bem da humanidade. Esse é o momento agora que a gente precisa estar unido. Precisamos estar juntos, seguirmos juntos, olhando um para o outro e vendo espelho e semelhança, porque somos unidade humana, uma coisa só, não existe separação. Aqueles que querem nos separar é porque agem pelo mal, agem pelo crime, certo? Ok? Então, as áreas que serão menos afetadas por todas essas mudanças e transformações são as áreas, as civilizações mais importantes do próximo milênio constituem-se nas zonas menos atingidas pelas catástrofes profetizadas para o fim do mundo. Alguns florescerão exatamente na região onde atualmente se encontram os polos congelados, conforme já anunciamos, a fim de se aproveitar da exuberância das reservas que surgirão à luz do dia, que se acham debaixo das camadas geladas. Nem todos os países e agrupamentos serão atingidos catastrofalmente pelas comoções geológicas. O Brasil não será um dos países mais atingidos pela mudança geológica, assim também como o centro da Europa. Um dos países mais atingidos será os Estados Unidos e a Europa antiga. Mas o centro da Europa, ali onde está Istambul, essa região aí, e a Ásia, não será muito atingida. Mas eles falam que haverá 3, 4 regiões gigantescas de continentes que ficarão
submersão, digamos assim, na superfície. E algumas partes submerão. Isso não quer dizer que é morta a civilização humana. Não. Essa transformação geológica, ela está avisada, ali na última live para vocês. Isso poderá acontecer, como poderá não acontecer. Porque nós vamos ter muita ajuda tecnológica, principalmente das tecnologias e patentes do Tesla e das tecnologias que estão sendo apresentadas pelos militares e que vão estar disponíveis para toda a humanidade. Inclusive, na aula passada eu falei para vocês sobre uma patente de teletransporte, que é verdadeira, está no Google lá. No Google. E passei até no grupo lá do Telegram, postei lá para as pessoas verem, e é super interessante, as pessoas pesquisaram, viram lá a patente, então existe. Se existe teletransporte, o que você acha? Viagem no tempo existe? Claro! Você acha que foi que os militares fizeram? Foi que o Trump fez? Que foi que a Ivana Trump fez? Que foi que alguns generais mundiais, que foi que os extraterrestres fizeram? Eles viajaram no tempo. Eles voltaram no tempo e foram ao futuro e viram o que poderia acontecer com a humanidade caso a gente seguisse esse caminho de estar aliado com as forças negativas trevosas. Então eles viram e eles usaram uma tecnologia chamada Long Class. Eles usam gematria, que é uma numerologia judaica, e usaram quântica, física quântica. Então, com a gematria física quântica, eles se aproximaram a 99,9%, 100%, 99,8% de acerto. Então, eles sabem as probabilidades de algo acontecer, baseado na forma e pensamento. É algo assim surreal. Então, essa tecnologia existe já desde os anos 70. Certo? Mas as civilizações antigas, desde o Hitler, eles tentaram acessar essa tecnologia de viagem no tempo. Então, a humanidade, das forças do bem, da aliança, viajou no tempo. As trevas também tentou acessar algumas coisas, mas como eles tentam alterar a linha do tempo, que é o que? A linha do tempo. É tudo que está aqui acontecendo, que nós estamos vivendo agora, nesse momento, é uma linha natural, que é o que aconteceu. O que é a alteração da linha do tempo? Acontece uma guerra inesperada, uma bomba explode, por exemplo, 11 de setembro. Foi uma quebra na linha do tempo natural. Foi uma guerra planejada pelas trevas, né? Para criar uma guerra, né? Criar uma guerra, criar uma escassez, criar um caos e colocar no mental humano um medo. Então, toda uma estratégia que foi montada para fazer isso. E aí eles usam os desenhos animados, provavelmente os Simpsons, para mostrar o que a agenda da programação preditiva daquilo que quer que aconteça. Se incrível que pareça, não tem um desenho do Simpson, que o Simpson está segurando uma bandeira da Ucrânia. E o Putin está com a blusa da União Soviética, falando com um outro personagem. E aí mostra uma bomba explodindo. O que vocês acham? Aí depois ele mostra uma explosão nuclear. Na programação preditiva deles, era uma explosão nuclear para acontecer logo agora, após essa questão do conflito do Putin. Só que não vai acontecer isso. Nós vamos ficar próximo disso. Por isso que é um evento de quase morte. Então, tudo que está traçado pela engenharia sideral já foram assinaladas as coletividades que devem permanecer. Então, as tradições morais, históricas, iniciáticas vão nos dar a base, principalmente os Kaunas do Ho'oponopono, que são as civilizações ancestrais dos lemurianos. E que também migraram ali para o Peru, né? Peru ali, civilização Inca, e toda uma conexão. Papua Guiné e etc. Polinésia e tal. E esse povo antigo, ancestral, eles têm conhecimento da conexão divina e da sabedoria. Eles sabem, que é chamado de xamanismo, de lá que veio, inclusive, mais explicitamente, essa palavra xamã. Né? E também bruxaria e etc. Né? Bruxaria se propagou mais na Europa antiga, século XVI, século XVII, mas já vem, de Roma, que eles já chamavam de feiticeiros, né? Chamavam, não é bruxos, mas é a mesma coisa. Tá? Já nas civilizações ancestrais é chamado de sábios, né?
E são pessoas que entendem da energia, da magia, entendem as vibrações e sabem manipular essas magias, essas vibrações para favorecer aquela civilização. Tá? Com relação à guerra, que é falada pelo Ramatiz, ele fala o seguinte, ó, quando se fizer a conjunção dos efeitos do arte intruso, os efeitos da loucura humana e o mau emprego da desintegração atômica, a Terra será abrasada. Até o final do século libertará-se em matéria 2/3 da humanidade. Ele fala da possibilidade disso acontecer. Ele fala que as comoções sísmicas, inundações, maremotos, furacões, terremotos, catástrofes, hecatombes, guerras e epidemias estranhas poderão acontecer. Esse conflito entre o continente asiático e o europeu já é mentalmente delineado entre os homens na segunda metade do século. Essas mensagens do Ramatiz, esse livro de Mensagens do Astrais, ele fala da possibilidade disso acontecer. E o que nós estamos passando são as profecias de São João Evangelista, que fala de uma questão apocalíptica, que está lá em Apocalipse, né? De São João. Que ele nos adverte que o mundo poderá ser destruído pelo fogo e não mais pela água. E só que tudo isso que estava profetizado, que é uma visão do futuro ou de algo que pode acontecer, foi amenizado, porque a civilização humana escolheu a consciência. Pelo fato de nós termos escolhido a consciência, aí Cristo Jesus intercedeu em favor da Terra para que a gente chegasse numa data, tivesse um limite de data, essa limite de data era 2020, e foi aí que as trevas entrou com a epidemia, para parar a possibilidade da gente evoluir. Tá? Então, as almas trazem impressas na sua retina espiritual as recordações do acontecimento doloroso que já viveram do modo catastrófico. O que significa? Toda ameaça de bomba, guerra, coisa, no nosso consciente tem a memória do medo ou de experiências que nós já passamos semelhante a isso. Porque é que o medo explodiu no planeta? O grande problema hoje que nós estamos passando é o medo. É o medo e o amor. O amor é o caminho da luz e a espiritualidade. O medo é o que as narrativas negativas são implantadas por essas matrix, né? Por esses governos ocultos que articulam. Então, meus amigos, o Brasil ele não só será o celeiro da humanidade, mas também será o coração do mundo. E a Turquia é o cérebro, certo? Então, o espaço sideral está sendo preparado para que o Brasil faça esse trabalho. A Terra será um planeta melhor. Nós entraremos numa era de ouro após essa primeira fase terminada da transição planetária, certo? Essa fase é uma fase difícil. E nós somos os escolhidos para ficar na Terra para esse advento que acontece nesse século, esse advento da transição que está acelerado. Quando a espiritualidade falou que os tempos já não chegaram, é porque o tempo acabou. O tempo acabou para as trevas, o tempo acabou para aqueles que fizeram muita maldade à humanidade. A gente que vai permanecer na Terra, nós vamos ter muitos benefícios. Nós precisamos trabalhar para se adequar a essa nova realidade, a essa nova mentalidade, a esse novo mundo, certo? Então a gente precisa estar preparado para tudo isso. Então nós temos vivenciado hoje uma época ímpar, cheia de informações desencontradas, muita desinformação, muita mentira, pânico, que é disseminado pela mídia para nos controlar. Isso é uma programação de controle social e de programação preditiva, para que a gente use a nossa mente, nosso poder interior, em ressonância com essa programação, e isso aconteça. Que você cria um volume energético, vibracional negativo, para que o fato aconteça. Certo? O que o Ramatiz fala nas mensagens astrais, das possibilidades do que iria acontecer em 1948, 49, logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele começou a psicografar. Mas tudo aquilo que ele falou está só na hipótese de acontecer. Como a humanidade mudou o destino, as suas escolhas, todos os problemas que nós íamos enfrentar foram amenizados. Você que está vindo pela primeira vez aqui, é o canal da Autoconsciência, o canal do professor Paulo Cassiano, compartilhe a nossa live com o maior número possível de pessoas, apoie o nosso canal, ajude o nosso canal.
venha fazer parte, se inscreva aí no nosso canal, tá, meus amigos? E qualquer ajuda que você nos der será muito importante. Se vocês querem falar comigo, é só procurar meu telefone e meu contato, e você pode falar comigo, e aí você pode me procurar no Telegram lá, né? Professor Paulo Cassiano. Procura lá no Telegram e você vai conseguir falar comigo, né? Professor Paulo Cassiano, tá, meus amigos? É bem facinho, fácil de você falar comigo lá no Telegram, e aí eu te respondo, tá? Então, meus amigos, nós estamos de fato sobre uma operação da tempestade, né? Lembra que criticado, não existe nada, está acontecendo. Isso tem um efeito dominó. A mensagem espiritual que eu quero passar para vocês é que vocês não se preocupem. Nós vamos para os eventos mais dolorosos, mas não fiquem preocupados, né? Saibam que tudo isso está programado. Foi necessário ser assim. Tinha que ser assim. Certo? Tinha que ser assim. E foi necessário. Porque se não fosse dessa maneira, a gente não conseguiria chegar a tudo o que nós estamos passando. Tá? É uma transformação necessária. Já dizemos, e os engenheiros siderais, engenheiros do espaço, nisso trabalham incansavelmente. Transformação serão muito grandes. E por isso, sentido em toda a intensidade da crosta, todas as pessoas estão passando por isso. Todas as civilizações do mundo estão passando por esse desafio. Nós temos vivenciado uma época ímpar, cheia de transformações, né, tão velozmente quanto o vírus tomou conta do mundo. Vocês sabem, para vocês que não sabem, existe uma cidade na Ucrânia, chama China. Quando eles falam que o vírus saiu da China, realmente saiu lá, né? Como dizem. Mas ele veio dessa cidade, que fica na Ucrânia. Então vocês entendem o que está acontecendo? Que toda a verdade vai vir à tona. E nós vamos saber de fato quem estava mentindo e quem estava falando a verdade. Certo? Então muitas pessoas aproveitadoras, enganadores e mentirosos, pegou muitas pessoas ingênuas e se posicionaram do lado que acham melhor e isolaram algumas pessoas, criaram aquela separação de distanciamento social, fazendo com que a gente se distanciasse inclusive dos nossos familiares. E nós ficamos numa dúvida, numa incerteza de como enfrentar essa crise pandêmica, essa coronga, essas coisas, né? A parte dos posicionamentos pessoais, nós devemos agir, gente. As nossas escolhas devem ser uma escolha ética, com amor a si mesmo e amor ao próximo, certo? Em ações de responsabilidade, com forte compromisso social. Contudo, além dos aspectos da vida material, existe o lado espiritual, que é o mais importante e mais fundamental. O lado espiritual é que rege a nossa vida, certo? Mensagens ditadas por espíritos, canalizados, com o objetivo de pacificar os corações humanos, na intenção de evitar que se entregue cegamente ao improdutivo medo, são benéficas, mesmo que muitas delas sejam mistificadas. Mas mensagens que trazem destruição, catástrofe, não são mensagens que devem ter credibilidade. Quando eu trouxe aqui as mensagens normativas, que ele fala das possibilidades de mudança do eixo do planeta intruso, eu trago da possibilidade disso acontecer ou não. Lembra que eu falo para vocês que depende da escolha do ser humano? Somos nós que devemos fazer essas escolhas. Então, somos nós que criamos o que vai acontecer. Não é fato, não é um destino. Não existe o destino. E você está destinado a sofrer. Você vai sofrer. E aí, a sua vida é essa, você está lascado. Você é assim, vai ser assim. Não existe isso. Você é que cria a sua realidade. Então, se você escolher viver isso, você vai viver. Entende? Então, não devemos se envolver com o mental negativo, com as narrativas mentirosas da mídia inimiga do povo. Okay? Você deve seguir o caminho da luz no esclarecimento espiritual e fortalecer a sua índole, as suas ações, o seu pensamento, de ler bons livros, de buscar instruções que venham a fortalecer a sua alma. A forma mental negativa no enfrentamento da dificuldade, dos flagelos, despeja na alma da terra um ar espiritual causticante, o qual só saberemos evitar ao entendermos para que serve a experiência.
Então, meus amigos, hoje nós vivemos um tempo de caos. E o caos é uma das leis mais importantes do universo. Está presente na essência de quase tudo que nos cerca. A ideia central da teoria do caos é que uma pequenina mudança no início de um evento qualquer pode trazer transformações gigantescas. Um pequeno vírus está trazendo a transformação e a libertação da Terra. Porque se não tivesse essa epidemia, nós não estaríamos saindo da escravidão que nós passamos durante todos esses milênios. Certo? Então, a teoria do caos consiste na ideia de pensamento de mudança no início de um evento que pode desencadear alterações drásticas, profundas e imprevisíveis ao longo do tempo. As imprevisíveis não são lineares. Quando a espiritualidade, os militares, as forças do bem falam que vivemos uma guerra híbrida, porque é uma guerra que ela acontece no mental. A nossa guerra é no mental, certo? É uma guerra mental. É uma guerra de informação, desinformação enquanto informação. Para você saber o que é uma informação, você tem que ter uma base espiritual de estudo. Teosofia, a própria Bíblia pode te dar uma base, mesmo com muitas coisas falseadas. Os livros espíritas, né? Ramatiz, os ensinos teosóficos da Blavatsky, os ensinos de filosofia de Platão, Sócrates. E você precisa ter uma base da essência, do conhecimento original humano, do pensamento humano, da compreensão do que é necessário e do que não é necessário, da compreensão do que é ético e do que não é ético. Se você tem essa base moral, o seu mental vai analisar, né, pela razão aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido. Se você já sabe que a mídia é toda manipuladora, que você já sabe que os políticos são mentirosos, porque eles só visam o interesse próprio deles, se você sabe que algumas grandes organizações que trabalham na área de saúde sempre nos enganaram, então você filtra rapidamente uma informação quando chega para você. Quando fala que aquilo vai ser ruim, é porque ele quer uma informação de medo. Quando algo que é bom, ele diz que não é porque ele está te desinformando, ele está querendo confundir. Nós vivemos hoje uma grande guerra de informação e de desinformação para nos prejudicar. É uma guerra tão ardilosa, mentirosa, covarde, que eles são a ponto de pegar uma verdade e eles fazerem com que aquela verdade se torne uma mentira, e uma mentira se torna uma verdade. E quando ela é contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade, porque você começa a acreditar, porque 1000 vezes foi falado para você. Assim como muitas coisas que têm sido divulgadas por alguns youtubers, que eles dizem que é verdade e na verdade é mentira. Como o sol, a lua e a verdade nunca pode ficar escondido, se você permanecer na verdade, se você está no caminho do bem, se você está no caminho da justiça, da ética, você não tem nada a temer. Então nós que operamos esse canal aqui, da autoconsciência, que eu gosto de trabalhar com a verdade, gosto de trazer essa verdade com justiça, e gosto de ter ética, e gosto de ser moralmente responsável, eu gosto de passar essa informação para que vocês também façam a mesma coisa, assim com os estudos que vocês fazem, com as práticas que vocês têm feito. Porque através dessas informações é que vocês se tornam seres humanos qualificados, seres humanos melhores, certo? Então, o caos, ele se torna apenas uma experiência. Né? Porque a ordem e o caos é uma coisa que vocês precisam entender. A ordem e o caos não são, às vezes, o que parece ser. A ordem é tudo que foi dito que tem que ser. Deveria ser e como supostamente é. Isso é a ordem. As pessoas usam o controle para tentar manter as coisas em ordem. A forma de como deve ser. Você aprendeu que fazer as coisas com ordem e controle terá tudo que você deseja. O caos é uma energia criativa, embora para a gente pareça uma destruição. E onde todas as possibilidades acontecem, onde as infinitas possibilidades, dita lá na física quântica, né, acontece, que é quando qualquer coisa boa, magnífica, pode ser transformador e gerar
algo maravilhoso para a vida de cada um de nós. Então você não pode mudar ou criar uma possibilidade sem caos. No caos, a mudança ocorre instantaneamente. Então o que poderia acontecer se você tivesse sendo um caos na sua vida? Então, meus irmãos, a mensagem que eu trago para vocês é que o caos é necessário e que o caos é que traz a transformação. Tá? Então confiemos em Deus. Nós estamos indo para a pior parte do processo, né? Agora, nessas semanas, nesse mês que entra. Esforce-te no bem e espere com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais deditosos são os que perderam a confiança em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Então eleva o teu pensamento, pois o teu olhar na direção do bem e caminha. Não percas tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, ergue-te pela luz celestial, acima de ti mesmo. Crê e trabalha, crê e faz a tua parte. Esforça-te no bem e espera com paciência, porque o tempo certo vai acontecer. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá, e todos os infelizes deditosos são os que perderam a confiança. Eu tive o teu olhar e caminho na luta e sé. Aprende. Então, meus amigos, você precisa entender que nós estamos caminhando para uma melhora, embora para muitos de vocês possa parecer algo ruim, possa parecer um problema, possa parecer uma dificuldade. Então, meus irmãos, eu quero encerrar essa live agradecendo a pessoa enviada, a Cátia Papai. O meu WhatsApp, meus amigos, está desativado do seu lado.